Chega mais, Gilberto. Tudo bem? Como está você, Maringoni? Tudo bom? Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Alegria imensa estar aqui. Maringoni, ontem à noite, no plenário virtual do STF, chegou-se à maioria. 6 ministros do STF tomaram a decisão de que essa história de poder moderador das Forças Armadas, de que o artigo 142 daria direito às Forças Armadas de interferirem na vida política do país, não tem nada a ver, não tem nada disso, acabou. Encerrou o desejo, o sonho, a questão fundamental para os militares e para a extrema-direita, especialmente os bolsonaristas. Interessante, os votos eram mais ou menos esperados. O Fux, que foi o relator, é um caso que vem desde 2020, né? O Flávio Dino, o Barroso, o Gilmar e o Fachin. O voto, que talvez tenha sido até surpreendente, é que o André Mendonça, o bolsonarista André Mendonça, também votou a favor da tese de que o artigo 142 não confere às Forças Armadas poder moderador. Então, fatura liquidada, falta só o Cássio Conká para ver se ele vai se enfileirar ao lado dos milicos e bolsonaristas ou vai aderir à tese majoritária. Por mais que se fale em virar a página, em esquecer que o assunto é passado, por mais que se tente enfiar o fantasma para dentro do armário, ele está aí presente, né? Os militares continuam no centro da vida política nacional, né? O próprio julgamento é um exemplo disso. Olha, Mauro, eu achei essa uma excelente notícia numa semana de notícias não muito boas, né? Que foi pautada na semana passada, e essa também, por essa posição do governo em relação ao golpe de 64, uma espécie de passação de pano para o golpe. O voto do André Mendonça é surpreendente. Ele indica uma maioria, se não uma unanimidade. O voto que eu tenho mais dúvida não é o do Cássio Conká. O voto que eu tenho mais dúvida é do Toffoli. O Toffoli é, de todos os ministros, o mais ligado aos militares, o que colocou um assessor militar quando era presidente do STF, sem nenhuma necessidade. Mas eu acho que aí vai vigorar uma certa decisão de maioria, um certo constrangimento para alguém votar contra, porque parece que todos os lados do espectro político contemplados no interior do STF se manifestaram nessa maioria, né? Não é uma maioria de um lado, uma maioria por enquanto, né? De um lado contra o outro. A gente pode chegar a ter uma decisão de unanimidade, sempre sabendo que uma decisão legal nunca foi impedimento para ninguém dar golpe, mas ela tem um peso jurídico forte, mas muito maior político, no momento em que os militares tiveram esse tento, junto ao governo Lula, de impor uma leitura sobre o golpe de 64, sobre a história. Na verdade, não é sobre a história, é sobre o seu papel na conjuntura, que vai contra o que o STF está decidindo. A gente pode dizer que são duas posições opostas, porque ao apagar a história, numa situação em que os militares fizeram a mais brutal intervenção no cenário político desde o início da República, a gente pode dizer que são duas posições opostas. A posição do STF e essa posição. Claro que, se você perguntar a qualquer juiz do STF ou algum advogado, vai dizer não, foi uma decisão técnica, jurídica, etc, etc, etc. Mas, politicamente, são duas decisões excludentes. Elas não, e elas acontecem no mesmo tempo, no mesmo lugar, né, em Brasília, e é muito salutar que isso tenha acontecido. Embora eu repita, não é uma lei que vai impedir os militares de darem golpe, né? Quem quer dar golpe passa o tanque por cima da Constituição. É isso aí, é outra lei. É a lei da reforma profunda das Forças Armadas, que nem sonho acontecerá nos próximos... O que eu achei, gente, é que esse recuo do Lula, ele poderia ter se dado numa esfera de uma negociação com as Forças Armadas, seja com o papel delas, seja com os penduricalhos. Ontem eu vi que a Previdência das Forças Armadas acarreta uma despesa de 40 bilhões para o orçamento federal, dinheiro que é pago pelos contribuintes todos do Brasil. Poderia ter havido negociações nesses privilégios, não são direitos, privilégios que os militares têm. Mas não, foi um recuo
feito praticamente de graça, ou seja, sem nenhuma negociação. Essa história de que foi uma conciliação, não foi. Foi um recuo, Lula abriu mão totalmente de se colocar nessa questão do golpe, né? E proibiu o seu governo de fazer qualquer gesto nesse sentido. Isso foi expresso pelo fato de, dos 38 ministros, só 8 terem se pronunciado sobre o golpe. Enfim, eu saúdo enormemente essa decisão do STF numa semana que eu digo complicada. Numa semana complicada, por que você fala, Marinho? Oi? Porque numa semana complicada a semana? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Isso. Não, deixa eu só então falar uma coisa rapidamente. Eu acho que essa decisão do Lula sobre o golpe, ela não é uma decisão isolada. O Lula teve, no último mês e pouco, depois da divulgação das pesquisas que davam conta de uma queda lenta, mas segura da popularidade do Lula, e em que uma das pesquisas, se não me engano, a da Atlas, fazia aquela pergunta sobre a crítica que o Lula tinha feito a Israel, se isso tinha importado na queda, se isso tinha acarretado a queda de popularidade do Lula ou não. Uma pergunta meio enviesada, uma pergunta mal feita, mas dizia que sim, uma maioria, um número expressivo de pessoas, não me lembro exatamente quanto agora, dizia que sim. E aí a imprensa ventilou em reportagem, sempre em off, dizendo que o núcleo duro dos ministros estava aconselhando o Lula a se abrir mais para a direita, para dialogar com o eleitorado evangélico que ele estava perdendo, o eleitorado popular conservador. E aí é nítido, nesse último mês, o giro à direita que o Lula faz. O Lula ele critica 2 matérias em pauta no STF, e que estavam no Congresso também, a questão da maconha, ele se coloca contra, a questão do aborto, ele se coloca francamente contra. A nota que ele solta contra a Venezuela, de crítica ao pleito venezuelano, e aí quando há uma crítica da Venezuela dizendo que um burocrata do Itamaraty fez isso, o Lula, na frente do Macron, fala, não, fui eu, chama para si a questão, se coloca pessoalmente nisso. O próprio périplo que ele faz com um dirigente da direita europeia, que é o Macron, pelo Brasil, com muito suporte midiático, faz parte desse giro, e esse giro à direita culmina com essa posição sobre o golpe de 64. Então, me parece que o Lula está pautando nessas semanas uma sinalização conservadora para tentar recuperar eleitorado. O que a gente pode discutir é se isso vai ter efeito ou não, se isso é correto ou não, do ponto de vista da métrica do Lula, que é recuperar apoios perdidos entre a população. Certo. Rebeca, antes de aprofundar no tema internacional com a Ana, tem uma questão que fala dessa semana difícil, né? E o Maringoni tem a ver com ela, né? Exatamente. Tem um superchat aqui, vou trazer para discussão, Maringoni, do Marcelo Leite. Ele fala, bom dia, companheiras, companheiros, vocês vão fazer cobertura da greve dos servidores federais da educação? Precisamos de todo o apoio, ele manda abraços aqui para a gente. Essa greve está prevista para começar amanhã, quarta-feira, não é, Maringoni? Você é também um trabalhador da área. Fala um pouco para a gente sobre essas reivindicações, como está esse cenário. Olha, é o seguinte, tem uma indicação... Olá, Maringoni. Só esclarecendo, amanhã vai estar aqui com a gente, primeiro dia da greve, a Helenira Vilela, que é coordenadora nacional do Sinasef, que é o sindicato das servidoras e servidores, professores e professoras das escolas federais. E o portal da Fórum está fazendo uma ampla cobertura do movimento também. Fala, Maringoni. Não, olha, essa possível greve do funcionalismo, eu digo possível, eu já vou explicar por quê. Pode ser um grande tiro no pé que o governo está dando, porque quem está empurrando o funcionalismo à greve é o governo federal. Ninguém faz greve, a gente há anos não tem uma greve geral do funcionalismo público. A gente teve uma grande greve dos professores universitários em 2012, durante o primeiro governo Dilma. A FASUBRA, as entidades do funcionalismo, indicaram o dia de
de amanhã como início da greve, mas, na verdade, isso deve se prolongar até o dia 15, se eu estou bem informado, porque a nossa Assembleia na Federal do ABC vai ser na sexta-feira, dia 5, né? E criando-se condições para a greve. Eu sempre tenho muita dúvida sobre greve de funcionalismo federal, porque a gente não pode deixar de atender necessidades básicas da população. Uma greve de médicos sempre é muito complicada. Uma greve de professores, evidentemente, penaliza os alunos. É uma greve muito, eu digo, dolorida até. Eu não estou encontrando, talvez seja pesado esse termo, mas é uma greve muito desgastante, por dois motivos. Quando o funcionalismo faz greve, você não está paralisando um setor estritamente produtivo, você está paralisando um setor de serviço, de prestação de serviço. Claro que isso é produtivo, não estou dizendo que não é produtivo, mas não é aquele pensamento, você não está deixando de fabricar parafuso, você não está deixando de fabricar tijolo, você não está privando o patrão, que é o governo, de colocar à venda nenhum produto, não se trata disso. Você está bloqueando o serviço. Uma greve de funcionalismo que você está bloqueando, você está deixando de prestar serviço, ela é uma batalha muito política, porque você tem que convencer a população de que quem está forçando você a parar é o governo, porque a pior coisa que pode acontecer com uma greve de funcionalismo público é ela se isolar, ela ganhar a antipatia da opinião pública porque está tendo seus direitos aos serviços públicos bloqueados. Então, por isso que é uma greve muito difícil. E ela não acontece a toda hora. E acontece porque é uma situação muito grave. O funcionalismo ficou 5 anos sem reajuste, tem categorias com 30% a 35% de defasagem, e se a gente pensar que há 4 anos a então oposição ao Bolsonaro dizia que, olha, o SUS vai nos salvar da pandemia, graças aos trabalhadores do SUS, e nessa hora, agora, quando você tem situações melhores, é o funcionalismo que é penalizado, entre eles os trabalhadores do SUS. E quando as categorias do funcionalismo veem quem está sendo favorecido, quem está tendo reajuste e reposição, que são os setores dos militares, Polícia Rodoviária Federal, funcionários do Banco Central, que são um setor especialíssimo do funcionalismo público, fica parecendo aquela ideia, olha, quem tentou dar o golpe está levando, e quem apoiou o governo desde o início, quem prestou serviço à população está sendo deixado de lado. Então, existe essa tentativa de se construir o seguinte, olha, nós tivemos sempre com a população e agora, nessa situação, o governo é quem está radicalizando, e que, de fato, é quem está radicalizando. Na Federal do ABC, como eu falei, a Assembleia vai ser sexta-feira. Todo mundo lá, o tom das manifestações tem sido o seguinte, nós não gostamos de fazer greve, e é real. Nós não gostamos de fazer greve, isso atrapalha, no caso das universidades, o ano letivo, o calendário. Se você faz greve de 1 mês e meio, você acaba com as férias de final de ano, as aulas se prolongam pelos meses de dezembro, janeiro, tal. É um transtorno. Agora, isso é necessário. Por último, num país como o Brasil, em que os direitos trabalhistas estão sendo erodidos de maneira muito rápida, seja pela reforma trabalhista do Temer, seja pelas decisões do STF reduzindo competências da Justiça do Trabalho, seja por medidas como o Davi De Castro tem colocado muito, acho que ele colocou aqui também, o PL da Uber, que pode acabar com a CLT, nessa situação, o funcionalismo público aparece como uma ilha que consegue garantir direitos. Nós temos estabilidade, nós temos previsibilidade, ninguém vai ser mandado embora, nós temos plano de carreira, ou seja, você pode, de acordo com o tempo de serviço e seu desempenho, melhorar a sua posição na escala funcional, na escala de trabalho, né, e ganhar mais. Isso é visto, e o governo joga com isso como se fosse um privilégio indevido. O Paulo Guedes falava isso. Então, é uma greve cheia de como é que eu digo, de situações inusitadas, cheia de reentrâncias. É uma greve numa categoria que a população pública não tem de apoiar de início. Eu digo uma categoria geral do funcionalismo, mas são categorias, várias
categorias que estão abrigadas nessa denominação do funcionalismo público federal. Mas, só finalizando, o governo faz algo muito inábil, que são mais de 1 milhão de funcionários públicos e alguns de autarquias e tal, e o governo, num ano eleitoral, está contratando uma greve, está contratando um descontentamento muito sólido num ano eleitoral de uma categoria que tem um poder de influência na sociedade brasileira grande. Quer dizer, desse 1 milhão de pessoas, se você verificar que a maioria deve ter família, filhos, pais, tios e tal, isso se capilariza pela sociedade e é uma irresponsabilidade política do ponto de vista do próprio governo no terreno eleitoral. E é uma precarização dos serviços públicos, isso não há dúvida. Toda a pregação feita na universidade é a seguinte: não é uma luta por salário, é uma luta por salário, é uma luta por bolsas de estudo dos alunos, é uma luta por verbas para a universidade, algumas delas vão parar logo em junho, outras no segundo semestre, como a Federal do ABC, mas a UFRJ e outras têm orçamento até junho, teve uma redução funcional até junho, reformas de prédios e tal. Então, seria assim, muito egoísmo falar, não, é uma greve por salário, quer dizer, me dá aqui o nosso. Não, é uma greve pela ampliação dos direitos da população dos serviços públicos. É claro, também é uma greve salarial. Maringoni, eu não posso evitar fazer uma pergunta aqui sobre a Venezuela. A gente tem conversado muito sobre isso, quem está na pauta internacional, sobre a repercussão dessa nota que o Itamaraty, né, soltou por conta das inscrições das candidaturas para as eleições do dia 28 de julho na Venezuela. Eu queria saber a sua opinião, o que você achou da nota do governo e qual que você acha que deve ser a postura do Brasil como um observador qualificado e quase um mediador, né? O Brasil ele participou do Tratado de Barbados, do Acordo de Barbados, das negociações, está acompanhando de perto. Qual que você acha que tem que ser a postura do Brasil como governo durante esses próximos meses aí de eleições na Venezuela? Ana, os acordos de Barbados foram firmados em setembro, outubro do ano passado, acho que setembro, né? Do ano passado, com mediação da Noruega, né? O Brasil participou e faz parte de um ambiente de distensionamento interno, mas especialmente distensionamento externo da Venezuela. Vamos lembrar que em 2022 os Estados Unidos voltaram a comprar petróleo venezuelano, houve esse distensionamento das relações com os Estados Unidos, a Venezuela conseguiu ter um abrandamento do bloqueio que penalizou muito a população venezuelana. Eu tive lá a última vez antes da pandemia, depois da pandemia eu não voltei, não sei se você teve depois disso, mas a situação em 2019 era horrível, com carência de tudo, apagões diários, precarização dos serviços públicos e tal. E houve uma melhoria na qualidade de vida da população com essa volta da venda do petróleo aos Estados Unidos. A Venezuela permanece com reservas suas sequestradas no exterior, parte do bloqueio continua. Mas o acordo era para que se fizesse um processo democrático. Houve aí, a gente tem 12 candidatos, se não me engano, concorrendo às eleições venezuelanas, inclusive o Leopoldo Lopes, que é um nome importante da oposição que tem chances de crescer. O problema é a Maria Corina Machado. Eu conheço a Maria Corina Machado, e imagino que você também conheça, e o papel que ela teve durante o plebiscito em 2005, e o papel que ela teve em receber dinheiro dos Estados Unidos, daquela National Endowment for Democracy, aquela entidade americana que financiava grupos de direita e de extrema-direita na América Latina durante o governo Bush Filho. Ela teve na Casa Branca, inclusive, durante esse período, e ela foi eleita deputada, muito bem votada, tal, por aparecer como uma figura de oposição. Ela é mais hábil que o Juan Guaidó, por exemplo. Ela, como quadro político, é mais hábil, é uma figura das classes dominantes venezuelanas, ela, pessoalmente. Né? Agora, ela teve um comportamento péssimo em 2015, na reunião no Panamá, em que ela
se filia à delegação do Panamá para atacar a Venezuela, atacar o governo Maduro e fazer coro com o bloqueio americano. E ela sofreu um processo naquela época que foi tornada inelegível há 9 anos atrás. Então, seria muito difícil ela concorrer. E ela acabou por acatar, sem muita reclamação, a suspensão da sua candidatura, porque ela sabe que ela violou normas legais internas da Venezuela. O problema é a colocação da sua substituta, a Corina Ione, como é que é? Iores. Corina Iori, que ali ficou um episódio meio complicado. Agora, isso se deu na última segunda-feira. A nota do Itamaraty é anterior a isso. O Itamaraty podia ter se pegado a essa questão. Mas, a nota, se não me engano, é anterior, não? Acho que não. Não? Não, é posterior. Foi semana passada, é verdade. Foi logo em seguida. Foi dia seguinte. Depois de encerrado o período de inscrições. Isso. Tinha se encerrado o período de inscrição e o Itamaraty solta a nota. Eu olho a nota, assim, qualquer país, você pode colocar sinões ao funcionamento da sua democracia de maneira muito forte. A eleição do Nayib Bukele em El Salvador é absolutamente escandalosa. Ele manobrou a Constituição, ele não poderia se recandidatar, por mais apoio que ele tivesse, pela Constituição do país. E o Brasil não falou absolutamente nada. Uhum. Equipe que está no Itamaraty agora, em dezembro de 2022, saudou, isso precisa ser lembrado, saudou o golpe da Dina Boluarte no Peru. Vamos lembrar o que aconteceu. O presidente do Peru... Pedro. Hã? Pedro. Não, do Peru. Do Peru. Castilho, é o Pedro Castilho. Pedro Castilho. É Pedro Castilho. Eu entendi Pedro. Não. Pedro Castilho... Ele usou um mecanismo constitucional, no Peru vigora um semiparlamentarismo, para dissolver o Congresso e convocar novas eleições. E isso foi gritado pela mídia internacional como se fosse um golpe, não era. E aí a Dilma Boluarte dá o golpe. E a diplomacia brasileira, eu tive com alguns diplomatas na época, consideraram que o que ele queria fazer era um golpe, e não era. Eu falei, vocês não leram a Constituição. E o Brasil apoiou o golpe. Então, a diplomacia brasileira e outros episódios, nesse terceiro mandato, ela está com um rumo meio solto, ela está uma diplomacia meio de zigue-zague. E esse comportamento da Venezuela, o pior de tudo é que a Venezuela, historicamente, pelo menos nos últimos 25 anos, foi um parceiro brasileiro, e essa nota rompe com o diálogo, rompe com qualquer entendimento mais civilizado com a Venezuela. E pior, o Lula reafirma. Então, o que eu digo é o seguinte, por que o Lula fez isso? O Lula fez isso não é para corrigir, para aconselhar o mundo político venezuelano, ele fez isso para dar uma satisfação interna ao Brasil nesse giro à direita que o governo está fazendo. O próprio desfile que ele faz com o Macron, repito, é um dirigente de direita, da direita, tudo bem, a direita civilizada, mas da direita internacional. Faz parte dessa sinalização que ele faz ao conservadorismo. Então, eu achei muito ruim a nota, muito inábil, hora errada, conteúdo errado, e pior, o Lula reafirmar essa nota. Eu acho que, tudo bem, a Venezuela falou que bola para frente, página virada, alguma coisa do tipo, mas isso fica, né? A gente não pode deixar de levar em conta que perder o diálogo com Maduro é muito ruim. Só uma correção, o Leopoldo Lopes não é candidato, são 13 candidatos ao total, Maduro mais 12. O Leopoldo Lopes, quem está candidato, que é muito conhecido, é o Rosales. Rosales. Não, eu falei Leopoldo Lopes pensando no Rosales, desculpe. É isso. Estava pensando no Rosales, que disputou, inclusive, já a eleição com o Chaves na época. Isso. Está correto, Ana, está correto. Desculpe o lapso. Eu vou agradecer demais. Eu vou deixar vocês. E a Ana Prestes, os dois vão sair. A Ana Prestes vai correr lá para os estúdios do Fórum Global, né? E Maringoni volta semana que vem, se puder, para a gente continuar as conversas aqui. Tem muitos temas para a gente explorar com ele. Gilberto Maringoni,
Obrigado, Ana. Até amanhã. Bom Fórum Global para você. Muito obrigado, gente. gente. Tchau, tchau.